Olá pessoal, estamos hoje aqui no Armazém do Livro, mais uma vez, gravando aqui o nosso programa Vinho e Prosa no Armazém, que está lá no nosso canal no YouTube, no Armazém do Livro, e na TV Brasil de Norte a Sul, de segunda a sexta, às 18h30. Estamos hoje não tomando vinho, mas tomando um suco da Hugo Pietro, uma vinícola lá de Caxias do Sul, portanto um suco brasileiro, muito gostoso. E hoje nós estamos aqui com o nosso convidado, o Geraldo Rocha, que é empresário, escritor, intelectual. E agora eu vou passar a palavra para ele. Geraldo, qual é o seu primeiro livro? Bom dia, Paulo. Bom dia, espectadores. É um prazer imenso estar aqui no Armazém do Livro, junto com essa figura fantástica aqui, né? E esse programa maravilhoso. O meu primeiro livro é O Mirante da Montanha. Esse aqui, esse livro aqui. Ele foi lançado na Bienal do Rio em 2019. Depois vieram os outros livros. Veio O Perfume de Lavanda em plena pandemia, não houve nem possibilidade de fazer o lançamento. E o ano passado nós lançamos o Chamas da Maldade. Esse foi lançado na Bienal de São Paulo, muito bem divulgado, foi bacana. E tiveram também as antologias, que essas foram junto de vários escritores goianos, né? Tem uma delas aqui, Contos da Pandemia, tem o Contos de 22, que remete à semana de 22, e o Escritor como Personagem, que são antologias que também estão publicadas. Ah, que bacana. Geraldo, eu sei que você é um empresário de sucesso, né? Sempre no mundo dos negócios. Como foi essa virada aí para a literatura? É uma boa pergunta, Paulo. Eu realmente fiz uma carreira bastante proeminente, uma carreira de sucesso como empresário. Eu atuei em 18 estados do país, desenvolvi grandes empreendimentos e em 2015 eu já pensava em mudar. Eu já pensava que eu precisava deixar um legado da minha vida, da minha carreira, dos meus sucessos e também das minhas quedas, né? Para servir de exemplo para as pessoas. Mas eu não queria escrever autoajuda e nem falar de mim. Então eu optei por fazer um romance dentro de uma realidade ficcional, que eu chamo que é a minha literatura. E isso tem me feito bem, tem feito bem às pessoas, porque eu crio personagens reais dentro de histórias fictícias. Então você pode se sentir dentro de uma história que eu escrevo, né? E aí eu dei uma virada aí de 90 graus. Então hoje eu diria que a minha carreira de escritor é 90% e a de empresário 10%. 10%. E só uma curiosidade, eu acho que todo escritor, antes de ser um escritor, é um leitor, né? Você é um leitor assim, assíduo? Olha, eu sempre falo, quando me perguntam, eu digo o seguinte: você só será um bom escritor se você for um excelente leitor. Não é possível escrever sem você ler muito. Eu leio desde criança, né? Eu contei outro dia num evento na escola que eu conhecia toda a geografia dos Estados Unidos, da Europa, da América do Sul, antes de conhecer Goiânia, porque eu sou do interior, né? Eu sou da cidadezinha de 300 anos, Crixás, cidade do Ouro, mas eu lia antes de ter energia elétrica em Crixás. Eu lia a luz de lamparinas, eu lia a luz do luar. As pessoas acham que é romântico, mas não, aquela lua bem clarinha, né? A gente enxergava muito. Então eu lia tudo, desde os livros de cowboy, né? Dos Tex da vida, aos grandes clássicos, como Frederick Forsyth, como Ken Follett, como os escritores russos, né? Que tem obras maravilhosas aí, como Crime e Castigo. Então assim, eu sou um leitor voraz. A literatura nacional também faz parte da minha vida desde criança. E
Eu acho que para ser um escritor você tem que ser um excelente leitor. É verdade, é uma pergunta que eu sempre gosto de fazer quando eu estou batendo papo, porque para ver o que inspirou o escritor, né, nesse mundo da leitura. Eu gosto muito de falar também que minha paixão por livros começou aos 12 anos, quando eu li A Volta ao Mundo em 80 Dias, do Júlio Verne. Júlio Verne. Eu fiquei encantado, né? Depois de querer conhecer o mundo, de sair viajando, né? E um livro que me marcou muito, Paulo, foi O Buraco da Agulha. O Buraco da Agulha. É um livro sobre a Segunda Guerra Mundial. Esse livro foi escrito, se não me engano, publicado em 1975, por aí. E é uma trama de espionagem, mas trazendo uma realidade do que o pessoal viveu na época, na década de 1940, 45, na Europa. Então, esse livro, não esqueço dele até hoje. E foi o primeiro best-seller do Frederick Forsyth. Então, eu acho que ler é muito bom, né? Ah, sem dúvida. Eu sou apaixonado por leitura, né? Defensor da leitura. Geraldo, eu fiquei sabendo que você tem um projeto aí de levar a literatura para as escolas. Como que é isso? Então, eu acho assim, eu tenho falado, né, eu sou lá da diretoria da UB, eu tenho falado que nós, escritores, nós, autores, nós precisamos democratizar o acesso à literatura, à formação de novos leitores. E isso não se faz apenas dando livros, porque hoje nós estamos numa fase da vida onde tudo é muito instantâneo. As pessoas estão mais ligadas à imagem, a conteúdos curtos. Ninguém quer mais aprofundar num conteúdo de um livro de 200, 300 páginas. Então, eu me propus aí a fazer um projeto e convidei algumas pessoas, escritores, né? A Patrícia Gabriel, que está aqui conosco, uma pessoa que já publicou no exterior, ela publicou em Portugal, né? Aí tem a Rodriana Costa, a Dani de Brito, o Cristiano Deveras. São pessoas que acreditaram no projeto e a nossa ideia é levar o leitor jovem, na adolescência, a se aproximar do escritor. Porque, nossa, o cara escreve, então ele é uma celebridade. Então a gente vai lá e diz para ele, olha, você também pode escrever, né? Então nós estamos fazendo leituras rápidas que podem incentivar esses leitores a ter mais proximidade com o livro, com a literatura em si, tá? Essa é a ideia. Fizemos o primeiro evento, foi muito bom, mais de 150 alunos e professores, agora já estamos com vários outros eventos anunciados. Eu acredito que é um projeto que vai pegar tração aí, sabe? Muito bom. Vocês têm ido em escolas públicas? Escolas públicas e privadas. Na primeira é uma escola que tem um processo educacional misto. Ela é privada, com base da Igreja Católica, mas tem um convênio estadual. Agora, hoje nós tivemos um colégio que ele é mais profissionalizante. Ele encaminha jovens ao mercado de trabalho, menor aprendiz. Então a gente vai lá conversar com eles sobre como enfrentar esse mundo selvagem que está aí fora, né? Essa é a ideia. Eu acho muito interessante esse projeto, porque criança lá, o jovem, ele está vendo o escritor ao lado do livro, o criador da obra ao lado da obra. Exato. Porque quando você tem o livro, imagine que o escritor é algo assim tão inacessível, né? E quando estão os dois ali, quer dizer, o jovem pode até se inspirar na sua carreira de sucesso. Eu, por exemplo, sou um homem de sucesso, mas eu sempre gostei de ler, isso me motivou, me alavancou, né? É verdade. E a leitura, sim, eu acredito que alavanca as pessoas. É verdade. Nós fizemos uma dinâmica legal, Paulo, lá nessa escola, que foi o seguinte: eu fiquei pensando, poxa, leva os romances para eles, como é que a gente vai debater um romance? Então, eu conversei com a Patrícia e falei, olha, vamos escrever um conto. Eu escrevi um conto, até interessante, que é sobre um gato que tinha lá em casa, né? O gato da minha filha. E esse gato acabou que ele fez uma peripécia e teve um acidente, então o gato subiu no telhado. Aí eu escrevi um conto e nós levamos uma
legal para uma pessoa para ler o conto como interpretação, e a gente deixou para os alunos, cada um fazer o final do conto. Não. E depois a gente comparou com o final real, que foi o conto escrito. Ó, foi uma diversão muito grande, né? Foi muito legal. Ah, imagino. Né? Imagino que deve ter sido muito legal mesmo. Geraldo, e qual que é a sua inspiração assim, para escrever seus livros? A inspiração vem de uma vez assim, ou você estabelece que vai escrever um livro e a inspiração vem depois? Como que é? Olha, essa é uma pergunta que todo mundo faz, sabe? Toda entrevista que eu dou, de onde que vem a inspiração para escrever? Eu digo o seguinte, que a minha inspiração, ela vem das minhas observações cotidianas, do dia a dia, da vida mesmo, né? Eu tenho certeza que essa entrevista aqui vai em algum momento fazer parte de alguma coisa que eu escrevi, um livro, né? Eu observo as pessoas, eu observo o ambiente e daí eu começo a criar uma história. Outro dia me perguntaram, você tem aí um storyboard, você cria primeiro uma estrutura? Aí eu digo não, eu começo a pensar no tema, porque para mim todo romance tem que ter um tema, senão ele nem é romance. Eu começo o tema, aí eu começo a identificar o personagem. Quando eu tenho a estrutura do romance pronta, eu começo a escrever, né? E aí os personagens eles desenvolvem, eles criam vida própria. Eu não mando no personagem, sabe? Às vezes eu penso, um personagem vai morrer, outro vai ficar rico, e de repente é o contrário, ele cresce no livro e toma conta de mim, sabe? Quer dizer, ele se desenvolve e muda o que você tinha imaginado antes. Ele faz o que ele quer da vida dele, sabe? O Miranda da Montanha é interessante, ele tinha uma protagonista, ela é mãe do personagem. Mãe do Fernando. Mãe do Fernando. Eu li esses dois livros. Pois é, no começo, que legal. No começo, a mãe do Fernando, ela ia morrer, sabe? Ela ia sofrer tanto e tanto que ela ia perder o marido, o filho ia sumir e tal. Só que a Helena, ela cresceu tanto no livro que ela tomou conta de mim. Ela disse pra mim, não, eu não vou morrer não. Eu vou participar dessa história até o final. Então, é um exemplo. Eu só comparando, é como se fosse uma novela, onde um personagem que estava um pouco apagado, assim, ele cresce e se torna, de repente, a principal atração do É verdade. Olha para você ver aqui, ó, o livro O Perfume de Lavanda, a Sabrina, ela namorava com um rapaz desde a adolescência, no colégio e tal. Aí o livro, ele é meio que mamão com açúcar, então é uma história muito linda, mas ela é bem clichê, né? Aí eu pensava assim, nossa, a Sabrina tem que casar com o namoradinho dela, né? Só que no meio da história, ela conhece um cara maduro, né, o Miguel. E ela vê que aquele amor que ela tinha, né, de adolescência, ela não preenchia tudo nela. Ela disse assim, olha, não, eu vou tomar uma decisão, ou eu fico nesse mamão com açúcar, ou eu vou me arriscar. E ela se arriscou. Se apaixonou perdidamente pelo Miguel. Infelizmente tiveram problemas e ela teve que recomeçar de novo, né? É um livro muito bacana. Eu li ele também, eu li os dois. Ah, que legal. Muito bom. Assim, eu queria um terceiro, né? O Chamas da Maldade. Chamas da Maldade. E por falar, você falou aí dos personagens, uma curiosidade que eu tenho muito, como que é? Você está andando na rua, vê uma pessoa que de repente pode inspirar um personagem. É como no cinema, pois os personagens de cinema eu fico observando. Quando eu estou na rua, eu penso assim, se eu fosse diretor de cinema, um produtor de filme, eu ia usar aquela pessoa como inspiração. Exatamente. Na literatura é assim também? Eu não sei para todo mundo, mas para mim é assim, sabe? Outro dia eu estava almoçando com a minha esposa em Pirenópolis, eu estou morando em Pirenópolis também. A gente estava almoçando e tinha um senhor sentado numa mesa, sozinho almoçando. Ele devia ter uns 75 anos, ele parecia assim bastante saudável, cabelo bem cortado, grisalho, assim, um lorde mesmo. Aí eu fiquei olhando para ele e de repente falei para minha esposa, olha aqui, eu acabei de estruturar uma história olhando para aquele senhor. Ela falou, mas como? Eu, olha para você ver, ele não parece ser daqui, mas parece morar aqui. Ele dá a impressão que foi um cara de sucesso na vida,
mas que optou por vir para essa cidade do interior, ao mesmo tempo cosmopolita, que Pirenópolis recebe gente do mundo inteiro. Então pode ser que esse personagem esteja aqui se escondendo de um grande drama na vida dele. Então ali na hora do almoço eu bolei uma história vendo um senhor sentado na mesa almoçando sozinho. Então é isso que você falou. Para mim surge assim, eu vejo uma pessoa e de repente ela está dentro de uma história que eu penso. Eu acho que o dia a dia nos oferece muitas personagens, a gente observando as pessoas, né? Exatamente, como eu disse no começo, eu sempre falo, as minhas escritas, elas nascem da observação do dia a dia, das minhas impressões do cotidiano, né? E falar em escrita, qual que é esse processo de escrever? É muito difícil escrever? Exige muito tempo? Exige, tipo assim, todo dia eu vou escrever tantas horas? Ou depende da inspiração do momento, ela vem... Paulo, não existe esse modelo, não existe essa rotina. Não existe esse modelo romântico de que o escritor tem que se isolar numa ilha para escrever um livro, que o escritor precisa daquele momento de inspiração. O escritor tem que trabalhar igualzinho o balconista da lanchonete, ele tem que trabalhar igual o motorista de Uber, ele tem que levantar de manhã, criar uma rotina, ele tem que escrever todos os dias. Ele precisa escrever e ler. Eu escrevo todos os dias e leio todos os dias. Eu leio 5 livros por mês, né? E além disso eu escrevo romance, eu escrevo conto, eu escrevo poesia, eu escrevo artigos que estão no meu blog. Então é um trabalho como outro qualquer. Não existe esse negócio romântico de Hollywood que agora eu vou ficar lá nas ilhas gregas escrever um romance que vai sair um best-seller. Não, você tem que escrever todo dia. A prática te faz escrever cada vez melhor. E como você avalia a carreira de escritor no Brasil? Nossa, mas você me apertou, hein? Só pergunta. Cara, eu digo o seguinte, ser escritor no Brasil é um desafio, né? Poucos autores vivem exclusivamente da literatura, é uma sorte quando você consegue. Você sempre tem que dividir o seu ofício de escritor com outra atividade que te dá sobrevivência. O acesso às grandes editoras é muito difícil, mesmo quando você acessa, depois a divulgação, o marketing também deixa a desejar. O Brasil, com 220 milhões de habitantes, ele tem menos de 10 milhões de leitores, as pessoas leem pouco, e as que leem ainda, a maioria não termina um livro completamente, né? Você tem 11% de pessoas que leem, 6, 7 que conseguem realmente ter um começo, meio e fim, principalmente em romance. Então, é difícil ser escritor no Brasil, sabe? Você não tem apoio. Eu falo, existem 5.500 municípios no Brasil, tem 5.500 secretarias de cultura, tem 27 estados, 27 secretarias de cultura, tem um ministério, mas você não vê nada ser feito para o escritor, pro artista de rua, pro artesão. Eu acho que nós precisamos de uma política de acesso à cultura, à literatura, né? Tem países da Europa que cada livro que você escreve, o Estado compra 1000 livros e distribui nas bibliotecas. Aqui você incentivo, está sozinho. Não tem nada disso, né? Eu sei que você participa muito aí dos eventos da Bienal do Livro, da Flip. Esses eventos têm ajudado assim, os escritores, têm facilitado a vida dos escritores, a divulgação de seus livros? Olha, esses eventos para mim são um network interessante para a sua vida literária, né? Às vezes não traduz em vendas, não traduz em resultado financeiro, mas eu acredito que dá autoridade, dá capilaridade ao seu trabalho, né? Eu acho que é muito importante. Bacana. E falar nisso, nessa divulgação, nós ficamos sabendo que você ganhou o prêmio agora em 2022, né? O Hugo de Carvalho Ramos, aqui em Goiás, né? O prêmio goiano.
Fala um pouco para nós sobre esse prêmio, sobre esse livro que você me falou que ainda não saiu, né? Está por sair ainda. Eu fiquei muito feliz em ganhar o prêmio. O Hugo de Carvalho Ramos é uma referência para a literatura goiana e brasileira, quiçá mundial. Morreu muito novo, né? 21 anos, mas deixou uma obra imortal. E ganhar esse prêmio para mim foi assim, uma honra. O livro chama-se Encruzilhadas, deve ser publicado no final do ano. Ele é uma crítica social bastante contundente, mas um livro que tem um viés humanitário também, porque conta a história de uma família que está muito próximo do poder, porque ali na região, no entorno de Brasília. E ele traz aí uma história onde as pessoas têm vontade de conseguir vencer, mas que não conseguem pela própria redundância do ambiente que ele vive. Então eu acho que é um livro bacana, está concorrendo no Leia em Portugal. Além disso, estou concorrendo também com um curso, com um livro de contos no Sesc Nacional, que eu espero que tenha uma boa aprovação, né? Estamos aí. Estamos aí participando desses concursos. Né? Esse concurso de Portugal é a primeira vez que você participa ou já teve com outro livro lá? Não, é a primeira vez. Esse concurso ele pega todos os escritores lusófonos, né? Todos os países de língua portuguesa. E essa é a primeira vez que eu estou participando. O Sesc também. Geraldo, você me contou aqui que vai sair um livro agora em abril, né? É muito interessante que agora nós estamos aqui nesse momento que está aparecendo discos voadores no Canadá, na China, no Uruguai, etc. Né? O seu livro tem um pouco a ver com esse assunto, né? Tem sim, ele chama Irmãos das Estrelas, vai ser lançado em abril. Esse livro, o tema dele é uma interconexão entre nós humanos e os extraterrestres. Então eu desenvolvi uma narrativa onde os extraterrestres convivem com a gente há muito tempo e que existe lá uma comunidade, uma galáxia que tem seres bons e outra que tem seres maus. E aí eles interferiram na nossa vida nesse aparecimento da pandemia e também na reação do corpo à pandemia. Então, cria uma história bastante interessante sobre extraterrestres. E aí aparece agora extraterrestres para tudo quanto é lugar do mundo. Então acho que é uma conexão interessante, acho que eles descobriram o meu livro. Muito interessante, isso acaba gerando um marketing, né? Assim, do seu livro, assim. Eu espero que sim. Saiu uma pesquisa essa semana, 79% dos brasileiros e 85% dos habitantes do mundo todo acreditam em seres extraterrestres. E os meus ETs são até bonzinhos, sabe? Eles protegem a gente. São protetores. São protetores. Eu sempre acreditei nos ETs, na vida fora da Terra e tal. E sempre achei que se fosse para os planetas mais evoluídos, né? Fosse para nos destruir já tinha destruído, né? Eu acho que eles estão aqui para nos ajudar, eu acho que são mais evoluídos e tal. Assim como tem muitas questões na Terra que não foram explicadas até hoje, que o pessoal, os cientistas falam que pode ter uma ajuda extraterrestre, como o caso das pirâmides. É disso que eu falo no livro, Paulo, é disso que eu falo no livro, que são eventos inexplicáveis que você tem interferências de outros seres mais desenvolvidos. Até tem uma passagem interessante que eu digo o seguinte: às vezes você vê uma pessoa e fala, nossa, eu conheço aquela pessoa, é um ET que está aí perto de você e você não sabe. Eu tenho essa sensação sempre de já vi essa pessoa, conheço, não sei de onde, né? E eu sempre acreditei nisso, que aqui no nosso meio deve ter ETs, no nosso formato aqui, de repente aqui para nos ajudar mesmo, né? Ou para espionar, não sei, né? Um pequeno spoiler aí do Irmão das Estrelas é o seguinte, olha, não vou contar os detalhes, mas o livro desenvolve com 5 personagens que eles exploram a teoria dos 5 elementos, né? E que essa conexão só é possível com 5 elementos. E depois, no final do livro, eles descobriram que esse 5º elemento era um ET que nasceu aqui no Brasil, tá? Não foi em Varginha,
mas foi no Brasil, e que eles conviveram todo o período da missão com esse ET sem saber que era. Sem saber que era. Eu acredito muito nisso, né? Que nosso meio tem vários, assim, né? Geraldo, muito bom a nossa conversa, mas fala um pouco aí sobre os seus próximos projetos. O que você está pensando? Então, falar de próximo projeto no Brasil é complicado, né? Que todo dia é diferente. Mas eu tenho uma filosofia de vida que eu aprendi com meus antepassados, que é o seguinte: enquanto todo mundo fica assustado, você caminha em uma batida certa que você vai chegar em algum lugar. Então, o meu próximo projeto é agora a publicação do Irmão das Estrelas para abril, depois vem o Encruzilhadas, esse projeto das escolas que eu pretendo crescê-lo bastante, e estou escrevendo um livro que deve sair o ano que vem, que é sobre mulher, né? Ele chama Uma Canção para Ana. Esse livro, ele trata do universo feminino. Ele começa com uma moça aos 17 anos e vai terminar aí aos 28, ou seja, um interstício de 10 anos. Mas nesses 10 anos eu conto sobre o que a mulher sofre por ser mulher nesse mundo, sabe? O assédio sexual, o assédio moral, a criação do filho sem o pai, a falta de respeito no dia a dia. Então, assim, é um livro desafiante que eu estou escrevendo. Eu devo terminá-lo aí até o meio do ano. Uma Canção para Ana. Deve ser publicado ainda esse ano? Ou Não, no ano que vem. Eu tenho 2 publicações para esse ano. Ano que vem. Bacana. Geraldo, você é membro da UBS, né? União Brasileira de Escritores, Seção Goiás. Sim. Também nacional também. Né? Sim, eu sou membro da UB desde 2020 e sou diretor da UB já no segundo mandato, junto com o Ademir Luiz lá e com a turma lá da diretoria. Também sou membro da Academia Uruçuaense de Letras, ou nome difícil de falar, de Uruaçu, né? E sou da Academia Crixaense de Letras, que é a sua cidade. Que é a minha cidade, inclusive a academia foi fundada pelo Ursulino Leão, um grande escritor. Também é da sua cidade, é de Crixás, que bacana, né? Essas associações sempre ajudam muito, agregam muito, né? No fomento da literatura, né? Sim, eu acho que é um canal que você usa para se aproximar aí das entidades, do público. Eu acho muito necessário. Como as livrarias, né? Eu, por exemplo, adoro vir aqui no Armazém do Livro, lá na Turminha 3, que agora está com outra pegada, mas fico muito feliz dessa possibilidade. Obrigado, Geraldo. E seja sempre bem-vindo aqui, tá? Sua presença aqui sempre enriquece muito o Armazém do Livro. Geraldo, e aproveitando, já que nosso tempo agora está chegando ao final, vou fazer umas considerações finais. Lembrando que esse programa está lá no nosso canal do YouTube, do Armazém do Livro, e na TV Brasil de Norte a Sul, no Google, às 18h30 de segunda a sexta, né? E agora vou passar a palavra para o Geraldo para ele fazer um encerramento aqui, viu? Eu gostaria de agradecer você pela simpatia de me receber aqui, né? A produtora do programa, a Patrícia, está aqui do nosso lado. E é uma oportunidade única, Paulo, falar com você, sabe? Você é uma pessoa muito ligada, antenada, um lutador da cultura. Obrigado. E isso deixa a gente muito feliz. Eu agradeço de coração estar aqui e muito obrigado. E eu agradeço você imensamente participar conosco aqui do nosso programa e da sua presença, da Patrícia, né? Agradecer a Alice aí por estar nos filmando, nos produzindo. E vamos fazer aí um brinde. Um brinde de encerramento. Saúde e boas leituras.